Pedindo as bênçãos de Deus, prosseguimos com o estudo do livro Vida Feliz, médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 125, onde a mentora espiritual nos lembra de uma iniciativa que deveria existir em todas as instituições espíritas, mas como isto não acontece 100%, ela vem fazendo esta lembrança, este alertamento. Nós vimos, já presenciamos, já vivenciamos que na casa espírita existem trabalhadores muito queridos que desempenham várias atividades, mas não frequentam uma reunião de estudo doutrinário. E quando são chamados carinhosamente pelo coordenador, pela direção da casa, existem diversas reações. A primeira é que a pessoa deixa a instituição, diz que já sabe tudo e vai embora. A segunda, a pessoa aceita e passa a frequentar a reunião de estudo direitinho. A terceira, a pessoa fala que vai frequentar a reunião de estudo sim, mas faz isso de maneira irregular. Chega atrasado, falta, atrapalha até o desempenho do estudo. E a quarto grupo, seria até engraçado se não fosse tão preocupante. Essas pessoas se valem daquele primeiro encontro de Emmanuel com Chico Xavier, muito conhecido, e que Emmanuel diz que existem 3 pontos básicos, que são disciplina, 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 para a tarefa mediúnica do Chico. Então, essas pessoas dizem que elas são muito disciplinadas e que isso basta. Então, nós vamos saber desse primeiro encontro de uma forma mais certa, e não sei se algumas pessoas notaram, se todos notaram, ou se passou assim desapercebido de algumas pessoas, que antes de Emmanuel falar esses 3 Ds famosíssimos, ele fala de 3 condições. O livro é Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama, inclusive o título é Disciplina. Esse foi um encontro muito bonito, que nós vamos fazer um super resumo. Aconteceu nos finais de 1931, Chico orava quando teve a vidência do Espírito Emmanuel, que lhe falou carinhosamente durante um tempo. E o médium não relata isso, ele fala esse diálogo que aconteceu e que Emmanuel então pergunta se ele realmente estava disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus. E o Chico responde, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Aí que vem aquelas condições. Emmanuel responde, Chico, você não será desamparado. Mas, e sempre existe mas, para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Pergunta o Chico e Emmanuel responde, perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. E ele se cala, e o rapaz, que Chico na época era um rapaz, pergunta, qual é o primeiro? E a resposta vem firme, disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. E nós vimos então, nós fomos contemporâneos de Chico Xavier, que ele realmente trabalhou com disciplina, estudou com disciplina, se esforçou no bem com disciplina, nos oferecendo os maiores exemplos de amor, humildade, pertencimento e comprometimento com a doutrina espírita. Vemos assim que essa argumentação desses nossos últimos companheiros está desprovida de fundamento. A mensagem é pequena, é uma característica desse livro, tem 6 parágrafos, nós vamos ler um por um comentando, e nós vimos também nesse livro, não sei, eu pelo menos sinto, acho que muitas pessoas sentem também Joana de Ângeles como uma mãezinha espiritual, muito carinhosa. E no primeiro parágrafo, Espírito Evoluído fala pouco e fala bem. Ela usa 2 palavras, ela diz assim, estuda sempre. Estuda sempre o quê? No nosso caso, estuda sempre o Espiritismo. Ela não diz estuda de vez em quando, estuda quando der na telha, estuda quando tiver um tempinho. Não, estuda sempre. Isso não quer dizer que a pessoa vai parar de viver, parar a sua vida, deixar as suas atividades, as suas tarefas importantes e ficar lendo livros o tempo todo, nas redes sociais, escutando lives,
palestras, no tablet, não é isso. Esse estuda sempre, a Joana de Ângeles quer dizer, estuda a vida inteira, desde a infância até a maturidade. Desde a infância, sim, na hora que o bebê já senta na banheira na hora do banho, o papai e a mamãe, o responsável, já podem se valer dos livrinhos de plástico. Esse aqui, ó, fala sobre um peixinho, e neste momento o bebê já vai brincando, já vai manuseando um livro de plástico que pode molhar. E à medida que essa criança for crescendo, vão ser oferecidos a ela livros espíritas ou livros leigos para ela ir se acostumando de acordo com a sua faixa etária. E nós sabemos que o acervo espírita infanto-juvenil é riquíssimo, trazendo livros muito bem escritos, muito bem ilustrados, e também os livros leigos, desde que eles tenham uma lição saudável. E existe também uma diferença. Será que ler e estudar são a mesma coisa? Nós podemos comprovar isso vendo o livro de quem apenas lê. É um livro que parece que nunca foi usado. Já o livro da pessoa que estuda, ele é cheio de anotações, destaca-texto, palavras sublinhadas, anotações, interrogações, chaves, significado de palavras mais difíceis. Por quê? Porque estudar significa entender, compreender, interpretar, para conseguir vivenciar. Porque é muito difícil vivenciar uma doutrina, uma religião, lições morais que nós não entendemos. E é a fé raciocinada, é a fé que a doutrina espírita nos oferece, não a fé cega, não aquela fé que acontece que somente acredita no futuro, mas de uma maneira incompleta, depositando a sua fé nos segredos de Deus, nos mistérios de Deus, sem querer criticar qualquer religião. Mas a fé espírita é a fé raciocinada, é aquela que vai realmente nos sustentar no momento de grandes sofrimentos, de grandes expiações, em que a nossa vida vira de ponta cabeça, e é justamente essa fé raciocinada que irá nos sustentar, nos esclarecer, para nós não ficarmos revoltados nem inconformados. Mas, assim como nós sabemos, Joana de Ângeles também sabe, o brasileiro não é muito chegado ao hábito da leitura. E como adquirir este hábito, até mesmo quando ele não é adquirido na infância? Fica mais difícil. E ela nos sugere: incorpora às suas atividades o hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para a meditação, tornam-se o cimento forte da tua construção para o futuro. Em algum momento da vida, todos nós pensamos no futuro. E esse hábito da leitura gradativo vai ser o cimento, a estrutura para um futuro promissor. Vejam bem, Joana de Ângeles em nenhum momento fala para estudar um livro por mês, para estudar um livro, um romance. Não, ela não diz isso. Ela conhece as nossas necessidades. Ela fala gradativamente, aos pouquinhos. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos escolher um livro, que será aquele nosso livro de cabeceira. O meu é o Fonte Viva. E nós vamos tentar fazer isso que a Joana de Ângeles faz aos pouquinhos. E nós vamos abrir ao acaso uma página e vamos ler a página inteira, ou parou aqui, coloca a data. É um livro nosso, nós podemos escrever a lápis, caneta preta, caneta vermelha, não há problema. Há problema nisso, de abrir a página ao acaso. Nós normalmente abrimos o meio, aqui. E o que acontece? Essas páginas do miolo do livro acabam ficando viciadas. E desta maneira, nós não lemos os primeiros capítulos, os últimos, não lemos a introdução. Quando nós pegamos um livro, olhamos a capa e depois nós lemos a sinopse. Eu leio até a ficha catalográfica. E sendo assim,
Talvez seja um pouco forte falar assim, não é a nossa intenção, mas nós estaremos desrespeitando tanto o autor encarnado quanto o autor espiritual que se esmerou, que se preocupou em estabelecer uma sequência no seu livro, uma sequência lógica, pedagógica, didática. Nós estamos falando em relação às páginas doutrinárias, porque ninguém vai ler um romance e abrir ao acaso. Aí vocês podem falar assim, mas agora eu peguei você. Porque esse livro Vida Feliz que vocês estão estudando, os capítulos não estão em sequência, os capítulos estão pulados. Por exemplo, eu já falei do 16 e hoje estou falando do 125. Mas aí há 3 pontos. Primeiro, eu não participei da elaboração desse trabalho, não sei qual o motivo de não ser sequencial. O segundo é que toda regra há uma exceção. E o terceiro é que existe uma pessoa muito querida, nossa, trabalhadora do Centro Espírita Casa de Jesus, que é a Kátia Biaia, que coordena este trabalho e jamais permite que capítulos sejam repetidos. Quando ela envia a relação dos capítulos, por exemplo, 125 não vai mais constar. E ainda existe um outro aspecto. Existe uma ocasião, sim, que nós podemos abrir, devemos e vamos abrir o livro ao acaso, que está lá no 4º parágrafo. E existe aquela questão do soninho. A pessoa nos conhece, sabemos que somos espíritos, chega perto e fala, mas você não sabe o que acontece. É eu começar a ler um livro espírita e me dá um sono e eu começo logo e caio num cochilo, se não num sono profundo. E aí nós falamos assim, isso não acontece comigo não. E vamos começar a fazer perguntas que não será um interrogatório. Nós vamos perguntar, mas veja bem, quando você está assistindo uma comédia, um filme de suspense, que dá até aquele medinho na hora de dormir, ou lendo um livro de ficção, um jornal, ou aquela revista que fala da vida dos artistas, você sente sono, você cochila? E a pessoa inocentemente, sabe de nada inocente, nos responde, e sabe que eu não sinto sono nessas horas? Aí nós podemos falar, amigo, que bom, é sinal que você não tem um déficit de atenção, mas o que você precisa fazer é se educar para mensagens edificantes, sublimes, diferente desse tipo de leitura ou de programas que você está acostumado a ver, que também são interessantes. Se você cochilar, dormir um pouquinho e persistir na leitura, com o tempo você vai ver que isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. E de preferência lendo em sequência. Na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 8, muito importante, Allan Kardec nos diz a característica de um estudo sério. A doutrina espírita exige um estudo sério. E qual será a característica? Allan Kardec nos diz assim, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. E realmente isto é importante. Alguém começa a ler um livro, um romance pelo meio? Alguém começa a acompanhar uma novela quase no fim? Não. Então, por que a doutrina espírita, que é uma ciência, que é uma religião e uma filosofia, nós vamos agir desta maneira? O 3º parágrafo. O conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. É aquele velho provérbio, saber não ocupa lugar. A própria Joana de Ângeles falou com Divaldo, quando ele tinha lido o Livro dos Espíritos pela primeira vez, que ele lesse de novo e lesse a terceira, e nós vamos lendo, não existe um número determinado, começando pela codificação. O acervo literário espírita, só Chico Xavier deixou 412 livros. São muitos livros, muitas informações. E nós vamos tendo novos conhecimentos. No 4º parágrafo, as boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam o progresso, as boas leituras. E quem não quer ter o seu coração acalmado, ser motivado para progredir espiritualmente, materialmente? Aí é que chega aquela questão que é válida a página aberta ao acaso. Então nós estamos ansiosos, nervosos, sofrendo,
puxa, querendo uma ajuda espiritual, e nós lembramos do livro espírita, o nosso livro de cabeceira, mas nós estamos nervosos, nós estamos ansiosos. Se nós queremos receber uma ajuda no mundo espiritual superior, nós temos que elevar o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos. E como nós vamos fazer isso? Vamos escutar uma música sublime, colocar um copo de água, com água pela metade, escutar música, relaxar, aí sim fazer uma prece sincera, abrindo o nosso coração, pedindo socorro, pedindo ajuda através da leitura dessa página, dizendo o que está acontecendo, a Deus, a Jesus, ao nosso guia espiritual, bebemos a água e depois pegamos o nosso livro e abrimos com toda a fé. E nós temos certeza que mãos invisíveis estarão aqui, fiquei até arrepiada, que mãos invisíveis estarão aqui nos auxiliando na abertura desta página. Caiu aqui o capítulo 70, Solidão, do livro Fonte Viva. E também, já falamos dessa questão, né, que bem que nos faz essa página, no 5º parágrafo, bem pequenininho, o homem que ignora caminha às escuras. Vamos substituir o espírita que não estuda, é como se ele estivesse caminhando na escuridão. E caminhar na escuridão é perigoso. Você pode se machucar, você pode pegar o caminho errado, pegar um atalho inconveniente, indevido. E esse atalho inconveniente, ele está simbolizando os erros doutrinários, os enganos doutrinários, as incoerências e até mesmo o achismo. Então, uma pessoa está fazendo uma exposição doutrinária no EJA, no encontro, na reunião pública, está indo muito bem. Em determinado momento, ela fala assim, olha, vocês me desculpem, mas agora eu vou dar minha opinião pessoal sobre o assunto. Eu acho para tudo. Não que nós não desculpemos essa pessoa, mas essa atitude é indesculpável. Amigo, você não acha nada, porque ninguém perdeu. Neste momento, essa pessoa, esse palestrante, orador, ele está ali representando a doutrina espírita. Ele deve se valer da codificação, das obras que chegaram depois, complementando obras confiáveis, e não da sua opinião, que na maioria das vezes está equivocada. Bem na introdução mesmo, a primeira frase da introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos, novas palavras. Aí nós pensamos, mas já não tinha espiritualismo, não pode ser espiritualismo 2? A crença nova não pode ser espiritualismo 2? Não, porque o espiritualismo, usando uma gíria, ele é muito basicão. O espiritualismo é o contrário do materialismo. O espiritualista, ele acredita que há alguma coisa além da morte física, do corpo físico. E o espiritismo, a nova crença, ela trazia muito mais do que isso. Nos apresentava Deus como um Pai justo, misericordioso, nos falando da imortalidade da alma, da mediunidade, da reencarnação, da vida em outros planetas, da lei de causa e efeito. Então, havia necessidade de um termo novo, de palavras novas, já que era uma crença nova. Allan Kardec escolhe, então, o nome doutrina espírita ou espiritismo. E os seus seguidores serão os espíritas ou espiritistas, sendo que eu acho que espiritista só o Divaldo Pereira Franco que utiliza. E inventaram o espírita kardecista, o espiritismo de terreiro, o espiritismo de mesa, o alto e o baixo espiritismo, o espiritismo científico, o espiritismo de linha branca. Eu fico imaginando assim, nas paredes da casa de Jesus, uma porção de linhas brancas caindo. Isso não existe. Espiritismo é um só. E no livro Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa, um autor encarnado, Deolindo Amorim nos diz o seguinte: o espiritismo é uma doutrina que se basta a si mesmo. Ele até exagera, não é? O espiritismo é uma doutrina que se basta a si mesmo, sem empréstimos nem acréscimos superficiais. Mas por que acontece de nós nos autodenominarmos espíritas kardecistas?
Porque alguns irmãos da Umbanda, do Candomblé ou de religiões onde aconteça o fenômeno mediúnico também se dizem espíritas. E nós, para estabelecer esta diferença e também por preguiça, usamos essa expressão espírita kardecista que não é necessária. Até porque, falando dessa forma, nós estamos cometendo um pleonasmo. O que é um pleonasmo? Pleonasmo é uma figura de linguagem que indica um exagero de palavras, uma redundância. Por exemplo, o menino caminhou com os próprios pés, saiu para fora, entrou para dentro. Nós vamos estar qualificando, adjetivando algo que não precisa. Então a pessoa chega perto de nós e fala: puxa, sou seu amigo há tanto tempo, qual a sua religião? Aí nós falamos: eu sou espírita. Olha para a esquerda, olha para a direita. Presta atenção na reação da pessoa. Às vezes a pessoa também é espírita e vai nascer dali um bom papo. E muitas vezes algumas pessoas podem dizer: ah, é espiritismo de mesa. Ah, você é espiritismo de terreiro. Ah, sei, você é espírita. Você põe roupa branca, gosta de um batuque. Como nós vamos fazer? Não, eu sou espírita, o espiritismo é um só. Eu sigo a doutrina que foi organizada, não vamos falar codificado, que é difícil essa palavra. Eu sigo a doutrina que foi organizada por Allan Kardec, que surgiu na França, em Paris, em 1857, com a edição do primeiro livro espírita do mundo. E vamos falando, e vamos conversando, e vamos vendo o interesse da pessoa. Como é o centro espírita, realmente ele tem uma mesa, até por uma questão de conforto para os expositores, mas não que seja espiritismo de mesa. E dessa forma, nós vamos estar respeitando as denominações escolhidas por Allan Kardec, que era assessorado pela espiritualidade superior. Alguns poderão achar que isso é preciosismo, que isso é intolerância, é exagero, mas outros espíritas muito respeitáveis, como Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Júlio César de Sarroris, Terezinha de Oliveira, um ex-presidente da FEB, César Perry, também tem a mesma opinião. Isso não é a minha opinião. Vamos ser representantes fiéis da doutrina que escolhemos para a nossa vida, começando pelas denominações corretas. O último parágrafo: lê um pouco de cada vez, porém, faze-o constantemente. Joana, diante, poderia dizer simplesmente: lê um pouco de cada vez. Não estava bom? Mas ela sabe como nós somos. Ela acrescenta: porém, faça constantemente. Por quê? Para criar o hábito. E nós sabemos que esse hábito vai nos ajudar na sintonia com o nosso guia espiritual, com a espiritualidade superior, e vai elevar o nosso padrão vibratório. Uma leitura que começa gradativamente, leitura espírita, e nós insistindo com disciplina, vai acabar virando um grande prazer, uma grande alegria, trazendo paz ao nosso coração, explicando as causas atuais, as causas anteriores das nossas aflições, explicando também os nossos momentos de felicidade, de alegria, de sorriso. Que nós possamos ser representantes fiéis da doutrina espírita. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Terminamos, agradecemos, rogando a Jesus que esteja presente em todas as nossas decisões.